Muito bom te ver de novo aqui na nossa jornada de autotransformação, para a gente poder fazer o exercício do livro Métodos de Concentração, do cientista Grigori Grabovoi, o exercício do 13º dia do mês. E se você quiser revisitar esse exercício novamente, não tem problema, você pode revisitar quantas vezes você quiser, vai ficar aqui gravado nas nossas redes do Sempre Fluindo. E depois você pode revisitar, porém, amanhã já não dá para fazer o exercício de hoje. Você precisa de fazer o de amanhã relacionado com o 14º dia do mês, que nós faremos juntos. Por isso que eu faço questão de fazer mais cedo, para que a gente possa fazer juntos, né? E para que você possa ter a oportunidade de revisitar esses exercícios em outro momento do dia, né? Que você também quiser. Então, estamos nesse mês fazendo uma poderosíssima jornada de autotransformação que você, terapeuta integrativa, pode fazer para você trabalhar esse processo, né, de mudança consciencial, esse processo de criar um evento, né, resolver alguma questão, melhorar alguma questão prática da sua vida, em qualquer área, tá? Em qualquer área da vida você pode fazer esse trabalho e posteriormente coletar esses exercícios para você levar para os seus atendimentos de terapias integrativas para o seu cliente. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Alma Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativas como você a acelerar os resultados dos seus clientes, aplicando esses números, né, esses super números. Se você gostar dessa chamada, se você gostar desse conteúdo, desse exercício de hoje, não deixe de compartilhar aí com os seus contatos, compartilhar com pessoas e principalmente terapeutas que você acredita que esse conteúdo vai ser válido, vai ser útil, tá? Não deixe de curtir aqui a nossa página do Sempre Fluindo e também de nos seguir, né? Então a gente vai fazer esse exercício dos métodos de concentração do dia de hoje. A turma já entrou aqui, sejam muito, muito bem-vindos, sintam-se profundamente acolhidos aqui, né, na nossa comunidade, aqui no nosso dia. Alguns eu já conheço, o Valmir, seja muito bem-vindo, né? O Gilson também seja muito bem-vindo. Também entrou aqui Expansão de Consciência, seja muito, muito, muito bem-vindo. Por que, né, que a gente está fazendo essa jornada? Porque eu faço muita questão que você, terapeuta, entenda algumas das práticas e como que você poderia levar isso para os seus atendimentos, tá? Então, por isso que no final desse exercício de hoje, vai ter uma dica poderosíssima para ajudar, para auxiliar os seus atendimentos de terapias integrativas aplicando os números de Grabovoi. Então esse mês é um mês muito especial que nós estamos fazendo juntos, né, até o cabalístico dia, né, do Halloween, até o dia 31, faremos aí essa jornada incrível. Antes da gente voltar na nossa programação usual do Sempre Fluindo, que a gente costuma fazer. Então, esteja junto com a gente, né, se o primeiro e o terceiro exercício, que eles são um pouquinho mais abstratos, forem um pouquinho difíceis para você, não tem problema, anote as sequências numéricas, fique com elas, né, para que você possa fazer no mês seguinte, no 13º dia do mês seguinte, né, no dia correspondente, né, as sequências correspondentes àquele dia do mês, né, no mês seguinte, e para que você comece a trabalhar alguma questão sua, né, para mudar, melhorar alguma questão para ser resolvida, ou até mesmo iniciar a construção, né, de algum evento, de algo que você precise, de algo que você queira, do zero. Não tem problema também. Você gradativamente vai fazendo esses exercícios e vai criando o que o Grabovoi chama de criação de uma nova realidade. Tá? Isso é muito poderoso. A médio e longo prazo, esses exercícios dessa jornada de autotransformação, elas favorecem um processo interno de desenvolvimento espiritual. Alô, mas para quê, né? É legal, né, desenvolvimento espiritual e tudo, crescer, mas para que isso vai ser útil para mim, sendo que eu já faço outros procedimentos voltados para a linha espiritual também? Porque o desenvolvimento espiritual, trabalhando essas práticas específicas do Grabovoi, ele garante o aumento da sua capacidade de criar eventos mais rápido, tá? E, consequentemente, o seu cliente de terapia integrativa também. Mas provavelmente o seu cliente ele vai querer só resolver o problema dele e tá tudo certo. Então, os métodos de concentração a longo prazo vão ser para um número mais seleto de clientes de terapia integrativa, tá? Não serão todos que possivelmente vão querer trabalhar com essas práticas dessa jornada de autotransformação durante um tempo longo, né? Provavelmente vai ser um número menor. Mas você pode trabalhar consigo mesmo
E você pode passar as sequências para o seu cliente de terapia integrativa, que também é bem interessante do ponto de vista terapêutico, tá? Então, não deixe de se juntar a nós para a gente construir juntos essa egrégora de criação, essa egrégora de abundância, essa egrégora de manifestação usando os números de Grabovoi, usando essas práticas poderosíssimas, tá? Que garantem não só áreas do cunho material, como áreas do cunho relacional, áreas do cunho também, né, em nível psicológico, em nível espiritual também, tanto para você quanto para o seu cliente de terapia integrativa. Então, sintam-se profundamente acolhidos. Leda, sinta-se muito bem-vinda, também entrou aqui conosco, para que a gente faça junto essas práticas. Não se assuste com o primeiro e o terceiro exercício, que eles são mais abstratos. Se você conseguir fazer, ótimo. Se você não conseguir fazer, não tem problema. O primeiro é só você fazer aquilo o que o Grabovoi está pedindo. Eu, de forma proposital, leio palavra por palavra para que você possa ouvir diretamente as palavras do próprio cientista, que são palavras que auxiliam também na expansão de consciência, uma vez que o nível consciencial do Grabovoi é extremamente elevado, tá? Extremamente avançado. Os ensinamentos dele são extremamente futurísticos, né? A gente sabe disso. No terceiro exercício é só ouvir, ter uma mudança de percepção ali, tentar entender de uma forma filosófica o que ele está falando, que também contribui para a expansão consciencial. E o segundo exercício desses métodos de concentração, dessa jornada de autotransformação, são exercícios com duas sequências numéricas, uma de 7 dígitos e outra de 9 dígitos, que são os exercícios mais simples e tão eficazes quanto o primeiro exercício e o terceiro para esse processo de manifestação. Eu vou dar aqui um tempinho para aqueles que ainda não têm, né, que iniciaram com a gente esse primeiro, no primeiro dia. Não tem problema de começar hoje no 13º dia, problema nenhum. Fique totalmente tranquilo, sinta-se à vontade, sinta-se confortável no ambiente que você estiver nesse momento fazendo essas práticas. E deixo aqui um breve, né, momento para que você possa imaginar o seu objetivo com riqueza de detalhes. Imaginando o seu objetivo com riqueza de detalhes, você vai poder gradativamente ir construindo usando essas práticas aqui, né? E essas sequências que eu vou passar para você aqui, ok? Então, vamos lá, primeiro exercício, né? Já vai se conectando aí com o seu objetivo trabalhando essas práticas. E eu gosto muito de usar a palavra meta quando se fala em atendimentos de números de Grabovoi. Eu costumo comentar isso muito com os meus alunos terapeutas e também com os clientes de terapia integrativa. Por quê? Porque meta é algo mais real. Eu gosto muito de aterrar. Eu gosto muito de colocar os pés no chão, tá? E pensar muito nessa realidade e como trazer aquilo que eu busco, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo para a realidade prática, para o dia a dia, para o aqui e agora, tá? É muito bom trabalhar de uma forma etérea, mas a gente tem que trazer o etéreo para o aqui e agora, porque os nossos problemas são práticos, porque a nossa vida é prática, né? E muitas vezes os nossos problemas, as nossas questões, elas não esperam e elas precisam ser resolvidas, tá? Então todo o meu processo, inclusive o processo do meu método, né, que eu criei trabalhando no número de Grabovoi, que é o funil sempre fluindo, ele aterra muito o cliente de terapia integrativa. Ele traz aquele cliente para o aqui e o agora, para que ele possa ter resultados de forma palpável, de forma prática, tá? E resultados que não demorem muito tempo, né? Eu brinco que louca já basta eu, que trabalho com pratos de Grabovoi, dependendo do objetivo, há mais de um ano. Mas eu não levo isso para o meu cliente. É o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Por quê? O cliente, ele não tem tempo, ele não espera. Ele quer resultado, ele quer transformação, tá? E é um dilema muito grande seu, que eu sei que isso acontece com você todos os dias, terapeuta, de ficar nesse dilema do processo de transformação do cliente, que às vezes o tempo dele não é o tempo das suas terapias. E o que eu trago aqui é algo mais prático, mais aterrado, embora tenha toda uma abordagem muito profunda, muito elevada, com nível consciencial muito elevado, mas que a gente consegue trazer essas práticas, colocar o pé no chão e fazer o seu cliente de forma prática, de forma simples, de forma assertiva, atingir aquilo que ele busca, né? Eu tenho já esse perfil meu, que eu sou muito executora, né? Então, enquanto você pede para eu fazer alguma coisa, eu já estou anotando o que precisa ser feito, eu já estou fazendo. Então, eu vejo
que essa minha característica também é uma característica muito comum no seu cliente que você vê todos os dias no seu consultório, que é uma característica do que eu quero para ontem, né? Então, isso não significa ser ansioso ou ansiosa. Isso significa realmente ter uma vida prática e precisar de resultados aqui e agora. Resultados simples, resultados práticos. E esses números, eles conseguem trazer isso se você aplicar de uma forma mais assertiva. Se você aplicar de uma forma em que o seu cliente ele vai conseguir aterrar e não ficar somente no etéreo, tá? Então, eu gosto muito dessa palavra meta. Crie dentro de você uma meta simples, clara e ao mesmo tempo detalhada e aprofundada, com riqueza de detalhes e muito colorida, tá? Rica em detalhes. Então, vou ler aqui o primeiro exercício, ele vai ser um pouquinho abstrato, ele é um pouquinho abstrato, o de hoje ele é um pouquinho abstrato, mas no final dele eu não gosto de explicar para não tendenciar a sua interpretação, mas eu vou colocar algumas palavrinhas chaves no final para que você possa conduzir a concentração, possa facilitar um pouquinho para você, tá? Mas as palavras do Grabovoi, elas são extremamente eficazes, né? Elas são extremamente profundas do ponto de vista consciencial, por isso de forma tendenciosa eu leio cada palavra que ele fala aqui nesses métodos de concentração especificamente. Ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício do 13º dia do mês da nossa jornada de autotransformação, do livro Métodos de Concentração do cientista Grabovoi. Vamos lá. Então, o que ele fala aqui? No 13º dia do mês, você deveria se concentrar no discreto. Não se preocupe se você não sabe o que significa, tá? Elementos separados de algum elemento de realidade. Suponha que você perceba algum objeto. Pode ser, por exemplo, um caminhão, ou uma palma, uma rocha. Não importa qual objeto seja. A principal coisa nesse caso é que no fechamento desse objeto você isola deliberadamente alguns dos seus fragmentos, algumas partes, tá? Um caminhão, por exemplo, pode ser imaginado como considerando em partes separadas. Eu gostaria de lembrar você que isso pode ser feito com algumas formas que não seja a forma de um homem. Não é possível fazer isso com uma pessoa. Uma pessoa deve sempre ser percebida por completo. É uma lei. Se o objeto fechado por você não for uma pessoa, mas alguma outra coisa, você pode imaginar o objeto em partes separadas. Então, a sua tarefa aqui é encontrar as conexões existentes nas partes separadas. E quando você encontra essas conexões e continua em mente o evento que você necessita, por exemplo, alguma cura ou adquirir a habilidade da clarividência, você alcança a realização desse evento. Em tal caminho, você pode aperfeiçoar suas habilidades no controle. Grabovoi chama de controle a realização de um evento que você queira, algo que você queira manifestar. Então feche os seus olhos de forma suave, de forma leve, de forma sutil. Palavras-chave aqui desse exercício especificamente: objeto que não seja homem, que não seja pessoa, partes fragmentadas e as partes que conectam esses fragmentos. 3 palavrinhas-chave e você faça da forma que o seu sentimento interno disser essa prática que eu estou passando para você aqui agora. Pense no seu objetivo, na sua meta, com riqueza de detalhes, bem colorida. Pense de uma forma muito profunda e se conecte com esse exercício. Que não seja homem, um outro objeto, partes separadas e partes que se conectam. Pense de uma forma bem profunda. Expira. Inspira novamente. Expira. Pense de uma forma muito profunda. Faça essa conexão, essas conexões de fragmentos do objeto com o seu objetivo. Pense nos dois ao mesmo tempo. Tente forçar um pouquinho esse pensamento focado na sua meta em riqueza de detalhes. Viva!
Sinta aquela emoção, você já passou pela linha de chegada, você já está celebrando. Sorriso, sinta aquele sorriso, aquela risada, aquela gargalhada gostosa de vitória, relacionada com a sua meta, que você está já manifestando na sua consciência relacionada com essa jornada de autotransformação. E você ri internamente, lembra do dia que estávamos fazendo aqui essas práticas. Traga esse futuro para o agora. Se conecte e sinta. E o mais importante, se sinta merecedor, se sinta merecedora disso que está chegando em você, disso que está vindo para você. Aos poucos vamos movimentando para a sequência numérica de 7 dígitos 1, 5, 3, 8, 4, 4, 8. 1, 5, 3, 8, 4, 4, 8. Sequência numérica de 7 dígitos 1, 5, 3, 8, 4, 4, 8. E você se conecta o seu objetivo com esses números, como se eles fossem seus amigos. Eles são altíssima vibração que estão se conectando com você agora. 1, 5, 3, 8, 4, 4, 8. 1, 5, 3, 8, 4, 4, 8. Pense mais uma vez nesse objetivo em riqueza de detalhes, colorido, maravilhoso. Sinta a leveza daquele momento. Inspira. Expira. Inspira mais uma vez. Expira. Inspira mais uma vez. Expira. Aos poucos você vai se conectando com esses números e vamos para a sequência de 9 dígitos 1, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 1, 5. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 1, 5. E se conecta novamente com esse objetivo, com essa meta. Dentro de você, de dentro para fora. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 1, 5. Inspira. Expira. E esse objetivo ainda ocorre com muita riqueza de detalhes. E você já celebra. Eu vejo celebração. Que seja um café, que seja champanhe, com álcool, sem álcool. Aqui em Grabovoi não tem julgamento, tá? Celebração, que seja a cervejinha, que seja o churrasquinho, que seja um almoço, que seja um jantar com a família e com as pessoas que você ama. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 1, 5. Inspira. Expira. E você já se sente potencializado, potencializada, com um nível vibracional muito mais elevado e com uma capacidade de controlar os eventos, de criar eventos muito maior do que antes dessa jornada. Você se sente muito mais empoderado, muito mais empoderada. Muito mais empoderado, empoderada para levar isso também para o seu cliente de terapia integrativa. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 1, 5. Vamos saindo aos poucos nosso estado de concentração.
E eu vou ler o terceiro exercício dos métodos de concentração para que você possa refletir sobre e a gente possa fechar essa prática de hoje com chave de ouro. Você verá todas as faces que criaram o mundo antes de você. Você verá todos os mecanismos. Você verá o mundo que tem sido antes de você. E você sentirá que você sempre foi. Transfira esse sentimento para essas faces e com isso, sentindo criar esses mecanismos. E você verá que tudo ao redor de você, produzindo artificialmente ou criado naturalmente, que tudo isso é o Criador. Ou o universo, se você preferir, ou a fonte. Ele personificou você em tudo o que você vê. Sua personificação é o mundo que está sendo criado. Em tal caminho, você pode encontrar alguma tecnologia espiritual, intelectual ou qualquer que seja, causada pelo homem, mas para o claro desenvolvimento criativo. Veja no desenvolvimento igual a certo desenvolvimento universal, ligado a algum elemento de realidade e algum objeto de informação. E você verá que a essência, que é a sua alma, sua personalidade, é o seu Criador. A individualidade do Criador e a criação de tudo por ele, subjacente à harmonia do mundo, que é inerente em tudo, tem sempre sido e entendido em todo o lugar. O Criador que tem criado você, e só você individualmente, criou todos ao mesmo tempo. O Criador que tem criado, tudo, você deveria fazer o mesmo caminho. Crie o mundo individualmente e simultaneamente para todos os tempos e espaços. É extremamente profundo, para algumas pessoas pode parecer complexo, né? Algumas palavras-chave, alguns conceitos que ele sempre traz é o conceito de criador, que é o próprio universo, uma vez que quando a gente usa a tecnologia do Grabovoi para criar algo, a gente usa a tecnologia universal, é avançadíssima, por sinal. A cada vez que a gente se aprofunda mais, a gente consegue fazer essa criação de forma mais avançada, mais assertiva, melhor, tá? E um outro ponto também que ele traz é a criação simultânea, né? Uma característica de criar tudo simultaneamente do Criador. Ele traz o termo tecnologia, não deixa de ser uma tecnologia, mas esse negócio meio esquisito, você está falando de parte espiritual, tecnologia, o que é isso? Sim, para o Grabovoi, e eu entendo perfeitamente isso, a capacidade de criar e o aumento dessa capacidade de criar mais rápido, de criar eventos mais complexos, que você pode fazer na sua consciência, trabalhando, e você pode levar isso para o seu cliente de terapia integrativa, esse aumento dessa capacidade, essa aceleração de resultados, terapias integrativas trabalhando nos números de Grabovoi, é uma tecnologia, mas não é essa que nós conhecemos, como esse celular que você está olhando aí agora e que eu estou fazendo essa chamada com você, que a gente está se conectando. Não é uma tecnologia externa, é uma tecnologia interna. É uma tecnologia dentro de você, né? Então, ele traz esse conceito também de tecnologia, tá? E ele traz muito as faces que criaram o mundo antes de você, né? Ele traz muito antes, hoje ou amanhã, como se o tempo não existisse, como se a gente pudesse bater no liquidificador tudo aquilo e o tempo fosse tempo eterno. Ele traz esse conceito muito forte em todos os ensinamentos dele, tá? Em todos os livros que ele escreveu ao longo da sua carreira acadêmica, né? Que são mais de 600 obras. Então a gente fecha aqui com chave de ouro essas práticas, né, esses exercícios profundos dos métodos de concentração, dentro dessa nossa jornada de autotransformação. E eu não poderia deixar essa chamada sem te dar uma poderosíssima dica relacionada com seus atendimentos de terapias integrativas, usando o número de Grabovoi, né? Então, uma dica aqui para os seus atendimentos relacionados com os números de Grabovoi
Embora ele tenha várias formas, né? Existam vários exercícios, exista um portfólio de várias práticas, né? Quando eu leciono para os terapeutas mesmo, eu passo, né, um portfólio com várias práticas. Quando você entregar para o cliente, entregue o máximo mastigado possível. Por quê? Como ele não domina essas práticas, né? E você possivelmente tem muito mais conhecimento do que quando o cliente não conhece muito, e grande parte deles não vai conhecer muito, é complicado ele escolher. Você passar cardápio para ele escolher demais. Busque aquilo que tem mais a ver com ele, entregue de forma mais mastigada possível. É essa sequência com essa prática. É essa outra sequência com essa outra prática, ou se variar a prática ou não variar. Entregue mastigado. Não é porque o cliente ele tem menos capacidade. Não. É porque a escolha pode gerar confusão. E quanto menos confusão para o cliente, melhor. Tá? Então, essa dica eu te dou de uma forma muito assertiva todas as vezes que você for levar alguma prática de números de Grabovoi, dos ensinamentos de Grabovoi, para o seu cliente de terapia integrativa. Que seja aqui as práticas que nós estamos trabalhando aqui na jornada de autotransformação, ou que sejam outras que você for aprender ao longo da sua carreira, tá? Não entregue muitas opções para ele escolher. Sempre entregue de forma mais mastigada, mais assertiva, mais simples. Simplifique o processo. Porque essa ciência, você pode acompanhar aqui no Sempre Fluindo, principalmente nessa jornada que a gente está fazendo. Vocês viram as palavras do Grabovoi? É uma ciência complexa. Isso não é nada perto do nível de conteúdo que ele traz nos livros dele, perto do nível de conteúdo que, inclusive, eu leciono nos meus cursos para os terapeutas. Aqui, né, como a gente está aqui nas redes, e é aberto, né, para todas as pessoas, eu busco simplificar ao máximo. Mas tente simplificar mais do que eu tento simplificar aqui no Sempre Fluindo. Isso vai ser melhor para ele. Ele não quer saber, ele não quer discutir o sexo dos anjos com você. Ele quer resolver aquela dor que ele trouxe para o seu consultório. É isso que ele quer resolver. Ele quer resolver problema. Ele quer que você o ajude a resolver o problema dele. Então, simplifique ao máximo. Sequência numérica simples de forma assertiva, a prática de forma assertiva, o passo a passo de forma assertiva, para que ele não tenha dúvidas. A dúvida pode gerar uma semana fazendo aquelas práticas entre uma sessão e outra de uma forma errada, tá? Eu sei bem o que é você passar de uma forma ambígua aquele exercício para o cliente e quando chega na próxima semana, quando você vai descobrir, ele tinha feito errado. Então, tente ser o mais assertivo, o mais simplista possível, tá? Nunca brinque com isso. Nunca brinque com isso. Não que o seu cliente saiba menos, mas a probabilidade dele errar vai ser muito menor se você levar a informação, se você levar as práticas de forma mais assertiva. É o que a gente chama de for dummies, né? For dummies para o cliente. Isso é muito importante e gera uma eficácia muito maior nos seus atendimentos, tá? Toda vez que a gente vai levar algo para o cliente de terapia integrativa, nunca se esqueça de quando a gente estava, ou no caso, né, dos seus filhos, né, no caso dos sobrinhos, no caso dos, enfim, netos talvez, né, quando estávamos no pré-primário. É pré-primário. A gente tem que levar, porque quando a gente sabe levar algo para uma criança de 7 anos, uma criança de 6, 7 anos, é porque a gente realmente dominou aquilo que a gente tem. Tá? Então, sempre a gente dominou em termos de conhecimento. Então, sempre tente digerir o máximo possível, tornar o mais simples possível, levar para ele, porque eu tenho certeza que vai ser muito mais efetivo. E o que eu falo aqui não é de entendimento, não é de saber mais, nada menos, a gente já passou desse nível, a gente trabalha com nível vibracional alto aqui no Sempre Fluindo, eu já passei dessa fase de ego há muito tempo. O que a gente fala aqui é de gerar resultado no seu cliente de terapia integrativa. Eu tenho certeza que é por isso que muitos desses conteúdos você busca aqui. Tá? Eu tenho certeza que muitas das terapias que você trabalha é para isso. Então, acelerar resultado de cliente de terapia integrativa trabalhando no número de Grabovoi é simplificar ao máximo. Simplificar a sequência numérica, simplificar o passo a passo, simplificar aquelas práticas para ele. Ele merece, porque essa transformação, ele está confiando em você para ajudá-lo a chegar, né, para ajudá-lo a se autotransformar, a manifestar aquilo que ele busca. Ok? Então,
Fiquem com Deus, namastê! Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã para o 14º dia, né, da nossa jornada de autotransformação, que você pode aplicar para você ou para o seu cliente de terapia integrativa, que são exercícios extraídos do livro Métodos de Concentração do cientista Grigori Grabovoi. E deixo aqui um caloroso abraço, sinta-se profundamente abraçado, querida terapeuta, querido terapeuta. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa chamada, não deixe de compartilhar com aqueles terapeutas que você conhece, com aquelas pessoas que você acha que vai ser útil esse conteúdo. Não deixe de curtir aqui a nossa página, né? E de nos seguir para aqueles que ainda não nos seguem. Um caloroso abraço, nos vemos amanhã. Namastê, fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.